para quem que ainda não conhece, que eu acho difícil, vai começar a conhecer. Vamos lá. Alberto Ribeiro de Almeida nasceu em Belém do Pará, Brasil. Espírita de berço, envolveu-se no movimento espírita muito jovem, fazendo parte da juventude do Centro Espírita Ivon Costa. Atualmente, além de colaborar com a União Espírita Paraense, é diretor da Associação Médico Espírita do Pará e do Jardim das Oliveiras. Realizando sua primeira palestra espírita aos 17 anos, profere conferências, seminários, workshop e encontros coloquiais no Brasil e no exterior. Roberto é escritor de algumas obras, as seguintes: Arte do Reencontro, Casamento, publicado em 2011. Em 2012, foi publicado O Perdão como Caminho, O Caminho do Perdão. Em 2013, o livro O Amor Pede Passagem. Em 2014, Pais e Filhos, Fortalecendo Vínculos. E, finalmente, em 2015, Respeito à Criança, Cidadania desde a Concepção. Profissionalmente, Alberto é médico clínico geral e homeopata, terapeuta de família e transpessoal. Em face da sua formação, trabalha nas seguintes áreas: terapia regressiva e vivências passadas, psicologia transpessoal, dinâmica de grupos e terapia familiar sistêmica, PNL, e a chamada constelação familiar. Alberto também trabalha na educação e na promoção social das famílias abaixo da linha da pobreza, no Jardim das Oliveiras. Vamos todos dar as nossas boas-vindas ao nosso irmão Alberto e passar agora para uma prece com a Fátima. Gente, só um aviso, a gente vai ter 1 hora de palestra, depois 30 minutos para perguntas e respostas com o Alberto, tá? Então, caso alguém tenha alguma pergunta, por favor, guarde para o final, tá bom? Todos serão bem-vindos a esse instante. E depois que terminarmos a nossa palestra, a gente vai ter, na sala de evangelização infantil, venda de livros do Alberto, principalmente com o tema de hoje, né? Que é tratando sua criança interior ferida. E se vocês quiserem, ele também pode escrever algo no livro, tá bom? Então, vamos todos serenar nosso coração, fecharmos os nossos olhos, para fazermos uma prece nesse instante. Amado Mestre Jesus, mentores dessa casa espírita, mentores do movimento espírita no Canadá, agradecemos porque juntos ao Conselho Espírita Canadense conseguimos hoje trazer o nosso querido Alberto para estar aqui conosco, trazendo palavras de ainda mais fortalecimentos a cada um de nós, que possamos receber a intuição, que tenhamos ouvido de quem quer ouvir, para que possamos sair daqui hoje com um pouco mais de aprendizado do que quando chegamos. Agradecendo sempre, porque estamos tão longe do nosso Brasil e temos essa oportunidade de escutá-lo nessa tarde. Que possamos estar com os nossos corações abertos para tudo que já estamos recebendo desde o princípio que dissemos que estaria aqui nessa palestra hoje. Agradecemos sempre aos benfeitores que nos acompanham, que nos intuem, por todas as graças recebidas, pelos momentos trabalhosos e pelos inúmeros aprendizados e amadurecimentos que cada um de nós estamos tendo. Seja conosco, graças a Deus. Graças a Deus. Então, agradecendo sempre ao Conselho Espírita Canadense e ao nosso querido Alberto. Vamos lá. Do Pará, diretamente para Vancouver. É a apresentação.
gente vai fazer uma breve apresentação do Jardim das Oliveiras. Começou tudo com um grupo de amigos com um grande sonho, numa proposta de trabalharmos aqui no bairro da Castanheira. Saímos durante a semana para fazer uma pequena circunstancial, ao tempo que se estudava páginas do Evangelho e dos Espíritos sobre o trato da questão social envolvendo a criança. À proporção que esse trabalho foi evoluindo, sentiu-se a necessidade de se ter uma onde se pudesse estabelecer o atendimento de uma forma sistemática. Há um tempo atrás, há 28 anos atrás, mais ou menos, quando nós chegamos, era uma comunidade muito pacata, muito simplória, necessitando de um tudo, né? Tudo que a gente pudesse trazer era viável para ele. Se era alimento, se era roupa, se era um aconchego, se era uma palavra, se era a convivência ao longo dos encontros. Após considerar que se precisava fazer um trabalho com as crianças que após sair da escola formal ficavam à mercê, né, dos vícios que são comuns nessas áreas carentes, nós decidimos extinguir a escola de 1ª a 4ª série para justamente fazer um trabalho social com crianças na faixa etária de 6 a 14 anos. E nós começamos a atender a comunidade, tendo como foco, efetivamente, a criança, o jovem e, por extensão, necessariamente a família e a comunidade. Então, todos os trabalhos eram realizados por voluntários. Com o aumento do trabalho, o aumento da demanda, né, de assistência, de atendimento, que a gente precisava dar respostas, nós precisamos ampliar esse grupo e aí extrapolamos do voluntariado para a contratação de algumas pessoas que pudessem desempenhar essas tarefas. O Jardim das Oliveiras foi então matriculando, escrevendo famílias para que elas pudessem, socialmente abaixo da linha da pobreza, para que elas pudessem, depois de 5 anos, até 5 anos, ser emancipadas socioeconomicamente. Uma atividade social, de caridade legítima à luz do pensamento espírita, para poder fazer o processo da promoção dessas famílias socioeconomicamente. Eu gosto aqui porque a gente é bem atendida, a gente tem médico, hoje em dia está difícil, né? O médico lá fora atender a gente. E aqui a gente tem médico, tem dentista, tem doutor Alberto, tem pediatra, a gente tem nutricionista, a gente tem psicólogo. Hoje temos alfabetização de adultos, grupo de idosos, grupo de arte, temos atendimento médico, odontológico, psicológico, atendimento à família, temos a brinquedoteca, temos o atendimento que está focado numa amplitude à comunidade através de atividades esportivas e disponibilizamos os dias em que funciona o Centro Espírita. Se elas quiserem participar, algumas poucas participam, elas se integram, mas dentro desse trabalho socioeducativo, nós também fazemos reflexões sobre as leis morais da vida, para lhes ensejar não apenas o pão, mas também a luz, oferecendo uma ética, uma moral, que possa fazer com que essas famílias possam viver melhor enquanto cidadania e enquanto homem de bem. A gente tem a ideia de que uma metodologia de trabalho como essa parece que não atende imediatamente o ser,
mas ela é uma semente plantada para que esse ser ele possa ir desenvolvendo suas habilidades. A missão do jardim é promover integralmente o ser para o bem, em toda a sua potencialidade. Eu, como voluntária, sinto que você vem achando que você vai ajudar alguém. É uma coisa que todos os voluntários repetem, mas somos nós os ajudados. A minha depressão acabou, né? Eu tanto passava por terapia quanto medicamento e eu ainda não tinha encontrado a minha estabilidade. E somente com o trabalho voluntário nesta casa é que eu consegui melhorar efetivamente. Então eu digo que o jardim ele é um hospital e que a gente voluntário se cura todos os dias. Comecei a fazer atividades aqui como voluntário, fico em todas as áreas, ajudo no administrativo, no pedagógico, no social. Onde estão precisando de mim, eu estou lá ajudando. Isso que vocês estão vendo aqui hoje é uma sensação muito gratificante. O Jardim das Oliveiras é a oportunidade que Deus me deu de me tornar uma pessoa melhor. Gente, todos o dinheiro arrecadado pela venda dos livros vai para ajudar no Jardim das Oliveiras, tá? Então, com vocês, conosco, Roberto Almeida. Queridos amigos, é com imensa alegria que nós trazemos um pouco do açaí para Vancouver. Estamos vivendo momentos significativos na Terra. E uma demanda que se faz extraordinária é os conflitos existenciais. Nós não sabemos como manejar as dificuldades que se apresentam hoje na dependência química que avançou demasiadamente. Não conseguimos estabelecer um processo de tratamento para doenças que hoje, para além das infecções, se configuram como as doenças autoimunes e as degenerativas, que desafiam a terapêutica médica. Vivemos nações que se entrelaçam em choques, movidas por movimentos egóicos de ganância, e nada obstante obtenham riquezas e poderes,
avassalam aquelas outras que se colocam em posição de fragilidade, de carência. Vivemos também os embates no âmbito da família, onde a conjugalidade se equilibra muito dificilmente. Também experimentamos, dentro do lar, a demanda existencial que se configura em adolescentes e adultos que começam a se questionar pelo que vivem e, em face das dificuldades que o mundo apresenta, muitos deles se entregam aos movimentos automutilatórios, ao processo depressivo, à ansiedade nos seus diversos transtornos e não poucas vezes se lançam para as experiências espetaculares da drogadição e do suicídio. Estes são dias também onde a autoridade do lar, como que, tem sido subvertida. Já não mais são os pais que conseguem gerir os filhos e comandá-los. São os pais que se defendem dos filhos, posto que os filhos passaram a ter um empoderamento de tal modo disfuncional que comandam a família e mandam nos pais. Esses são dias, portanto, que a educação doméstica parece ter recebido grandes assaltos e as famílias se fragmentam com extrema facilidade. Mas esses também são dias de angústia e de vazio existencial que fazem os seres humanos se movimentarem com esquisitices, comportamentos bizarros, se reunirem em grupos de horror e estabelecerem algumas atitudes que escandalizam o mundo e ganham notoriedade no âmbito da internet. Esses são dias onde nós somos desafiados a dar o passo seguinte, porque há uma insegurança sobre o nosso futuro e há sombras no nosso passado. O olhar para a sociedade nesse panorama, um pouco pessimista nesses dias, nos revela, no entanto, apenas a ponta do iceberg. Nós olhamos para o ser humano na sua movimentação social, pessoal, grupal e interpessoal, olhando apenas o que aparece, o que aparenta, o que comparece na visibilidade dos sentidos. Os 5%, no entanto, que representam o iceberg, não traduzem a realidade profunda que é o ser humano. O ser humano é alguém que está para além do humano, é um ser transhumano, transcendente, que não pode ser emparedado da concepção à morte cerebral. Nós não somos seres animais superiores pura e simplesmente. Nós trazemos um propósito existencial e enquanto nós não nos apropriarmos dele, corremos o risco de ficarmos tragados por todos aqueles eventos as roupas. Aquilo que nós enxergamos é a hipnose dos 5 sentidos. Nós estamos para além dos 5 sentidos. No entanto, nós não só olhamos o outro como se o outro fosse a ponta do iceberg, como também nós nos vemos apenas nos 5%, como se fôssemos só isso, como se fôssemos seres condenados à morte e vivendo socialmente o sofrimento inevitável, como diria Freud. Nós, no entanto, numa perspectiva mais ampliada e profunda, considerando a ciência que estuda o espírito, deveríamos reconceituar a vida e avançarmos para baixo da superfície da visibilidade humana e mergulharmos nesse 95% daquilo que somos, do que os outros são, de para onde o mundo se movimenta. É necessário, portanto, a partir da visibilidade que o Espiritismo nos oferece,
termos a possibilidade de fazermos essa imersão para, em algum modo, requalificarmos, ressignificarmos tudo quanto experimentamos no mundo para oferecer um outro olhar e para nos olharmos de um outro lugar, sob pena de, se não fizermos isso, ficarmos tragados pela angústia existencial que o mundo vive nesses dias. O Espiritismo, no entanto, é uma doutrina de otimismo, nada obstante seja de realismo. Nos faz entrever o espírito na sua dinâmica existencial e múltipla existencial, nas suas múltiplas facetas e nas suas múltiplas dimensionalidades. O corpo é apenas uma pequena expressão de como estamos, mas nós somos muito mais do que isso. Mas para darmos conta de podermos lidar com aquilo que aparece, com aquilo que comparece na existência, com aquilo que de algum modo é tocado, visto, com aquilo que chama a atenção e que ganha notoriedade nos veículos de comunicação de massa e nos veículos hoje virtuais, é necessário que mergulhemos na alma. E mergulhar na alma, na análise de Allan Kardec, significa inventariar esta vida desde quando ela emergiu fisicamente. Porque a vida transcende o corpo. O corpo é uma expressão biológica da vida, que configura a existência, mas a vida ultrapassa a existência. Ninguém entra na vida ou sai da vida, mesmo que tente matar ou matar-se. Nós entramos, por assim dizer, e saímos do corpo. Vestimos-nos e nos desvestimos da indumentária física, mas nós não conseguimos sair da vida. A vida é um fenômeno eternal, não é terrenal. A existência, portanto, na perspectiva espírita, ela precisa ser olhada nessa magnitude, nessa amplitude. E aí as coisas começam a fazer sentido. Quando incluímos o olhar da reencarnação, compreendemos o processo evolutivo e damos-nos conta de que somos o resultado de uma evolução multimilenária e de que estamos nesses dias numa transição planetária de uma casa que vai em mudança e, portanto, mostra-se como que mal arrumada. Mas dentro do caos tem o cosmos. Dentro da desarrumação de alguém que está em mudança, há uma rearrumação para melhor. É assim que caminhamos na Terra. Mas para que não sejamos dominados pelo pessimismo e sejamos tragados pelas ondas de violência, de angústia, de depressão e de todas as neuroses que comparecem no mundo, é necessário que possamos fazer uma pequena pausa e possamos nos olhar enquanto espíritos imortais e podermos fazer uma avaliação a começar dessa existência. E, para além dela, naturalmente, nós vamos aos poucos nos apropriando e nos empoderando, ensejando-nos assim trazer a vida para nossa mão e não a vida que é decantada de fora para dentro, que é assinalada pelos filósofos de pessimismo, que é apresentada nas visões antropossociológicas que trazem um olhar de negatividade. O Espiritismo, sem negação da realidade, nos faz entrever a existência do Espírito encarnado nesses dias com um horizonte fascinante. No entanto, para que possamos lograr avançar e conseguirmos alcançar objetivos nobres, é importante que a gente se olhe a partir do momento em que fomos mergulhando neste corpo físico que começou na concepção. Ou seja, olhar aquilo que está na nossa história, porque grande parte do que acontece conosco e do que acontece no mundo é resultado de uma infância que foi desprezada, abandonada, rejeitada, mal vista ou ultrajada. É olhando para a nossa infância que talvez nós tenhamos condições de reitinerar o nosso passo adulto no aqui e no agora e nos colocarmos de uma forma mais estruturada no mundo. Porque hoje, enquanto adulto,
Nós não nos damos conta de que num relacionamento profissional, a nossa chegada no outro, às vezes desengonçada, é resultado de uma criança que jaz dentro de nós mesmos, que foi violada na sua integridade enquanto nos envolver do ponto de vista que está para além do manto que nos protege do frio, é os braços de mãe e de pai que nos trazem calor à alma. É de podermos, para além do aleitamento materno, que é o melhor leite que se pode oferecer do ponto de vista físico para uma criança, oferecermos a maternagem e a paternagem, que são responsáveis por nutrir o espírito que renasce com extrema insegurança e trazer caminhada. Um bom berço é quando temos uma família que é capaz de nos amar muito profundamente, tão incondicional quanto seja possível. Raros de nós tivemos isso. Pais que pudessem ser suficientes. Não que os nossos pais foram pessoas péssimas, atrapalhadas, às vezes até foram, mas é que os nossos pais são como nós, meia boca, trazem deficiências, viveram uma vida de qualidade inferior à que temos. Tiveram nos nossos avós berços que não foram berços esplêndidos, não foram nutridos. Convivências, às vezes, estressantes com avós ou com pessoas desequilibradas. Mas também é importante dizer que é verdade que a maioria de nós não teve pais suaves, doces, avós suficientes e presentes. A maioria de nós levou a vida numa certa instabilidade. E olhar para a nossa história e poder reitinerá-la, passar a limpo, requalificá-la
viver as nossas dores que estão manifestas como feridas abertas e poder curá-las é o dever de agora. Porque a maioria da humanidade, para além desse grupo que está aqui neste centro, somos adultos crianças. Somos adultos crianças feridas. Trazemos marcas internas. Quando a gente vê, por exemplo, Donald Trump nas suas manifestações, a gente não tem com clareza que a gente está vendo um estadista. Às vezes ele parece um adolescente querendo brincar de videogame. E transacionando, por exemplo, com o também não estadista da Coreia do Norte, e a gente fica pensando que eles estão brincando de brigar ou de se ameaçarem mutuamente. Mas não é só esses países citados. Se você visita as nações hoje, parece que elas são geridas, elas estão nas mãos de administradores crianças. Porque há, numa certa medida, um processo de enfraquecimento no processo de liderança, das lideranças mundiais. É que esses adultos que somos na Terra hoje, trazemos marcas indelevelmente fixadas na alma que sangram. E se nós trouxermos para o aqui e agora do nosso grupo, nós vamos perceber que passa muitas vezes como um ponto cego que nós não enxergamos atitudes nossas que são essas que a gente critica fora. São atitudes infantis que revelam que a gente tem dentro de nós mesmos comportamentos que estão linkados a manifestações não de obsessores, mas da nossa criança interna que marcada, ferida, traumatizada, surge e nos embaraça a relação interpessoal. Quanto das nossas relações conjugais, ela é feita a 4. São 2 adultos e 2 crianças habitando cada adulto, e às vezes as relações são mais de crianças do que de adultos. Quantas vezes nós buscamos a esposa e o esposo, mas não o buscamos como um adulto, buscamos como uma criança que busca o pai e a mãe. E Sigmund Freud foi muito apropriado ao estabelecer essa triangulação amorosa. É que, efetivamente, a criança que está em nós e permanece em nós viva e vai conosco para onde a gente vai, inclusive quando a gente dorme, não adianta ir para Belém do Pará, você leva a sua criança interna. E nem vir para o Canadá, para um país de uma melhor qualidade de vida, porque a criança vem com você. Não adianta orar para desconectar, porque não é obsessor, é um processo interno. Nós não conseguimos, portanto, ter uma folga da nossa criança. Até quando a gente dorme, essa criança se manifesta nos nossos sonhos. É de bom tom, então, que façamos uma pausa para olhar para dentro de nós mesmos. E a matriz da nossa vulnerabilidade enquanto adultos, que às vezes nos manifestamos imaturamente, está relacionada à afetividade de termos sido mal acolhidos quando éramos pequenos. Porque o que há de pior numa criança é não ser amada, é não ser acolhida por seus pais. Eu acho que pode até acender a luz. Acho que é o resto do time. É que ele cansou. Primeiro que eu. Então, a pior dor para uma criança é não ser amada. Imagine se você voltar. É como se fosse. A dor é como se fosse, sendo que é muito maior. A nossa relação de pertencimento, quando ela é ameaçada, nós ficamos muito vulneráveis e nos desestabilizamos. É por isso que os processos familiares de adoção são sempre desafiadores. Não é por conta dos pais que são supremamente amorosos ao acolher uma criança abandonada, rejeitada, cujos pais faleceram, ou vive uma drogadição e o Estado rompeu com a tutela dos pais originária e transferiu para outros pais que se colocaram como substitutos. Não é pelos pais que chegaram que fazem uma gestação precordial no coração. É pela minha origem. Ainda que sendo amado, eu me pergunto a mim mesmo pelo que a minha mãe me deu.
Pelo que o meu pai não ficou comigo? Pelo que os meus pais me deram som a mim e não deram aos meus irmãos? Pelo que eu fui passado de mão? Essa pergunta não quer calar e fica no inconsciente de todas as pessoas que vivem o processo de abandono e rejeição, experimentando a orfandade. Salvo nos espíritos superiores, que já têm titulação superior para poder transpor esses obstáculos. Mas gente como a gente, perrapado, se a gente vive um abandono, se alguém nos impede de entrar no nosso país, ou se alguém questiona se a gente é brasileiro ou não, por exemplo, nós nos sentimos ameaçados na nossa relação de pertencimento originária. A pior dor que há para uma criança é seus pais lhe rejeitarem. É por isso que os pais sabem o quão é devastador para uma criança e às vezes valem-se disso para tentar deter a malcriação de uma criança, dizendo, você, se continuar assim, papai não gosta mais de você. Essa fala, ela é extremamente lesiva, invasiva. Então, o amor é a matriz fundamental para que uma criança possa emergir saudavelmente. Ela pode até passar fome, mas faz menos mal, porque só atinge o corpo, do que ela sentir ausência de afeto. Em mãos gélidas que tocam nela para lhe dar a mamadeira, por exemplo, mas que não a amam, posto que os pais estão ausentes. Então, nós somos feridos na nossa infância quando os nossos pais não nos amaram ou quando a gente significou que eles não nos amaram. Porque, por exemplo, quem teve pais muito ausentes, a criança tem a impressão que o pai não ama porque ele está muito ausente, ele quase não aparece, viaja muito. Se a mãe teve um processo psiquiátrico, não pôde cuidar muito do seu filho continuamente, a criança acha que ela não foi cuidada porque ela não era amada. E de que a mãe, portanto, não a amou por responsabilidade dela. Todas as violências que acontecem na idade infantil envolvendo a criança, violências sexuais que são devastadoras no processo da pedofilia, nos processos incestuosos, a violência química, a violência emocional, a violência física, qualquer violência que se faça com a criança, ela é geradora de conflitos que às vezes vão de uma encarnação para outra encarnação. Às vezes ultrapassa o túmulo se não forem tratadas. Eu estava atendendo uma acadêmica de medicina certa feita e ela estava tendo crise de pânico. Saia de casa. Suficiente para justificar pelo que ela fazia tanta ansiedade e fazia as crises de pânico. Então nós fizemos que ela pudesse fazer um mergulho no inconsciente profundo, já que o inconsciente presente não apresentava dados suficientes que pudessem justificar. No inconsciente profundo, quiçá, deveríamos encontrar as motivações para aquele comportamento. E ela foi para uma experiência curiosa. A mãe muito paupérrima carregava ela no colo, acompanhada de uma pessoa, e ela ia e dava a criança, a sua mãe, dava essa criança para uma família endinheirada, que, ato contínuo, a acolhia e criava essa criança como
aonde você quer rifar a sua criança ferida para um adulto, que é o esposo, que é a esposa, que é um amigo, que é o dirigente do centro espírita. Porque as nossas necessidades mais profundas, a gente quer que alguém resolva. E a gente vai e transfere essa dimensão nossa magoada, machucada, a gente faz, dá para alguém, para que alguém possa cuidar. E há de alguém que não cuide. E quem é esse alguém? Esse alguém é alguém que a gente acha que deve ter o mesmo comportamento que a minha mãe e o meu pai não tiveram. Então esse é o processo de transferência que a gente faz. E enquanto a gente faz isso, como é que a gente vai fazer tudo? Só de falar a gente já começa a desistir. É uma fala lírica, mítica, simbólica, que a gente toma ao pé da letra e associa a lesão que trazemos. Porque não fomos cuidadas suficientemente, porque teve falas excessivas. Você é burra mesmo, você é burra. A pessoa vai se emburrecendo de tanto ouvir das pessoas mais significativas que ela é burra. Ah, você não tem jeito, ah, você não vai dar certo. Quantas vezes nós ouvimos essa expressão, você não vai dar certo? Ou, se você continuar assim, você não vai ser ninguém na vida. Até hoje, a gente conseguiu chegar, mas a gente sente um João ninguém, uma Maria ninguém. Porque a fala dos nossos pais tem poder de lei. A fala dos nossos pais tem poder de lei. A intenção deles podia ser nobre, mas como chegou na gente e como a gente introjetou, às vezes nos deixou marcas que até hoje a gente está numa posição muito boa do ponto de vista profissional, mas não chegou, não levou, a gente não leva. Lá dentro a gente não se sente merecedor. A gente pode se apresentar belamente do ponto de vista estético, do ponto de vista físico, mas a gente sempre se acha feinho, feinho. Não, o meu nariz tinha que ser mais assim, o meu cabelo tinha que... Porque alguém disse que você não era bonito, não era feio, que você nasceu meio assim, enjeitado, não sei o que. A gente botou isso dentro da gente e traz. Mas se fosse só isso, tudo bem. Mas os pais às vezes nos dizem assim, ah, se você fizer isso, você vai fazer infeliz o seu pai. Olha que coisa. E a gente fica amarrado nisso. Os nossos pais já desencarnaram. Já até vezes até reencarnaram. E a gente ainda está naquele negócio. Eu não posso fazer mal para o meu pai. E a gente vai seguindo um script que é limitante, uma crença pobre. Porque ele disse que se nós fizéssemos daquele jeito, a gente ia matá-lo. Quantos de nós pais, por exemplo, com os nossos filhos, dizemos assim, não aborreça o papai. Não é a criança que está aborrecendo o papai, é você que está se aborrecendo com a criança. A criança não tem o poder de aborrecer você. É você que se aborrece porque não tem tolerância para lidar com ela. Mas quando você diz, você aborrece o papai, olha, você está estragando o dia da sua mãe, o pai diz para a criança. Quando eu digo que ele está estragando o dia da mãe, ele está dizendo que ela tem o poder de estragar o dia da mãe. A criança introjeta isso como verdade. A pior coisa é a mãe estar no lugar e dizer, você não vem me visitar? Lá no Brasil. Aí você fica aqui, mãe, eu acho que não vai dar. Eu não sei se você vai me encontrar viva. Gente, você pega uma asa delta e sai. Porque o poder que a mãe tem sobre a gente é devastador.
Mas isso é criado agora? Não, isso foi criado na infância. Na infância foi criada essa história e a gente está ligado nessa história. É uma crença negativa que é o ferimento. E agora quando a mãe traz, ou alguém traz, mas como tu não vai visitar tua mãe? Basta alguém dizer, tu não vai visitar tua mãe? Ela está completando 80 anos. Qual é a prova de 80, 81, 82, 79? Não tem diferença. Não tem diferença nenhuma. Ou vocês acham que tem alguma diferença? Não, 80 anos. Isso é social. Isso me fez lembrar agora falando do amigo que tinha 80 anos. Estava dizendo que tinha 80 anos, todo mundo ouvindo o que ele dizia, e o empregado dele disse, o senhor não tem 80 anos? Tem, não tem, tem, não tem. Tem, não, disse, não tem. Mas o empregado estava tão enfático que ele quer dar bobagem de perguntar, quantos anos você me dá? Aí o empregado disse, 79. 79 para 80. Mas se a mãe estiver fazendo 80 anos e você não for no Brasil visitar, nem que faça um empréstimo, você não fica bem. Quantas amarras eu, no âmbito psicoterapêutico, tenho que fazer assim para ajudar a pessoa a se libertar? Porque ela está presa nesse sistema. A despeito da pessoa ter conseguido avançar alguns passos em alguns aspectos, ela não consegue se libertar de algumas coisas que ficaram muito marcadas quando ela era muito pequenininha. Quanto menor nós estamos no processo reencarnatório, mais marcante é o processo da influenciação dos pais sobre os filhos. E se o pai e a filha foram, do passado, os amantes de outrora, se a filha tem no filho o mesmo amante que fez parte da triangulação amorosa, que se Freud tivesse descoberto, ele ia muito além do complexo de Édipo e de Eletra, que ele não considerou a reencarnação. Então, essa relação, ela é aprisionante muitas vezes. Por quê? Porque a gente se mistura o passado com o presente, e o ser reencarna pequeno, e a gente se apropria de tal modo dele, como se ele fosse o nosso esposo. E Emmanuel diz que ele veio assim para a gente se desvincular, se desapegar. Mas às vezes, como pais, a gente agarra, e ainda que o filho cresça, a gente não quer que ele vá. Não é ir para outro país, a gente não quer que ele tenha vida pessoal, afetiva. Qual é a menina que dá certo para aquele garoto, adolescente ou adulto, jovem, para a mãe que no passado foi a esposa dele e que criou sob amarras? Nenhuma presta. Meu filho, essa menina não é para você. Olha o cabelo dela. Não, os modos dessa moça não são da nossa família. Olha a crença dela, não é espírita. Até que vem uma do jeito, sabe? Aquela modelo espírita, roxa, que já entra orando, sai orando, entra orando, sabe? Ela não tem o que dizer, mas como ela está ferida, a mãe, para interditar o filho para que ele não siga aquele caminho, porque ela não quer abrir mão dele, no apego, o que é que ela faz? Meu filho, eu não sei. Essa menina, não sei, é uma coisa de mãe. Ela não tem argumento. E pior que pega. O filho fica, ai, minha mãe está querendo. É porque mãe tem essa coisa. Fala de mãe, ou é profética ou é praga que pega. Eu vivi essa experiência assim. O meu cabelo, ele é lisinho, mas ele é crespo. Então, quando eu vou pentear, quando eu tomo banho, eu ponho ele para frente, e deixo esperar um sequinho, eu ponho ele para trás, ele fica armado, segundo a linguagem da minha irmã e da minha mãe. Então eu botava ele para frente e não botava ele para trás. Depois botava ele para trás. Aí a minha mãe dizia, um dia você ainda vai esquecer. Quer dizer, quando a mãe diz que vai esquecer, vai acontecer. Pois num dia eu estou no consultório atendendo um paciente psiquiátrico. Era um adolescente, a mãe trazendo. Eu notei que a mãe me olhava com muita estranheza. O paciente era ele, eu era o médico, ela era a mãe. Quando eu fui examiná-lo na sala, eu olhei para o espelho, meu cabelo estava qual Nero, bem aqui. Eu esqueci de botar para trás. Então, cuidado, que mãe tem muito poder. Mas o poder que tem para alavancar é o poder que tem para aprender. E se mãe fosse espírito superior e nobre, perfeito, quase Deus, como a gente judia com as mães, tentando colocá-la nesse lugar, estava tudo bem, mas não são. Quantos de nós estamos mães pela primeira vez, segunda vez, terceira vez?
Estamos tão novatos enquanto espírito reencarnamos na gênero feminino, estamos experimentando a maternidade meio sem jeito. Às vezes o marido tem mais jeito do que a gente. E aí as cobranças às vezes são demasiadas. E aí nós não temos toda essa performance. E é natural, então, no processo evolutivo, que cada um tem os pais que merece. E aí ficam essa educação meia boca e ficam essas lesões que vão acontecendo ao longo do tempo. Essas lesões, quando nós nos tornamos adultos, elas emergem como comportamentos imaturos, caracterizando que o adulto, naquela circunstância, ele é um adulto criança. Nós somos um adulto criança, por exemplo, quando alguém discorda da gente e a gente não consegue discutir, analisar. A gente se destempera, tem gente que se destempera. Se você disser assim, não é assim. Como não é assim? A pessoa já... Ou então a pessoa engole e ao invés de argumentar, ela fica moada. É a criança moada, pequenininha, que não foi estimulada a conversar com o irmão. Aí ela vai amuada e vai. E aquele dia ela ficava moada o dia inteiro. Hoje é o adulto que fica moado, chega em casa moado, porque no trabalho alguém discordou dele e ele não discutiu, não tratou o assunto, não debateu. Ou o outro, que não debate, ele já agride, porque ele acha que ninguém pode discordar dele. Ele aprendeu isso vindo com o pai, porque o pai, quando conversava com a mãe, quando discordava dele, ele dava os gritos, aí a mãe calava para manter a paz do lar, e ele aprendeu que é assim que se faz. Então ele cresce imitando o pai. Quando alguém discorda dele, sobretudo se é uma mulher, ele grita. Parece um doido. É uma lesão afetiva que está posto. Mas essa é mais simples. A outra mais dramática. Quando nós nos inclinamos para preencher o vazio existencial com que os nossos pais não conseguiram nos nutrir com a paternagem, com a maternagem. Esse vazio fica como um buraco. Nós o buscamos através da alimentação, é uma hipótese. Tentamos preencher esse vazio. Às vezes através da droga, que além de tentar preencher, ela nos anestesia a dor da ausência, do afeto, do vazio interior. Quantos de nós tentamos preencher o vazio com o sexo? Fazemos muito sexo, mas nós estamos procurando amor. E quanto mais se faz o sexo e menos amor tem, mais nós sentimos aquele que tem sede tomando água salgada. Quanto mais toma água salgada, mais tem sede, mais faz sexo. Transforma-se num compulsivo sexual. Quantos de nós, para preencher esse vazio, buscamos nas compras? A gente compra aquilo que são coisas para tentar preencher aquilo que é a dimensão afetiva emocional. E vamos comprando, e a gente não sabe por que a gente compra tanto. E a gente compra que nem usa, porque não dá tempo de usar, porque são tantas peças, que o guarda-roupa não dá. E não importa qual é a estação, sempre vai acumulando e vai acumulando porque tem um vazio interno. Quantos de nós bebemos excessivamente alcoólicos para tentar preencher esse vazio interno? As compulsões, de um modo geral, elas falam do vazio interior, da falta de nutrição emocional, de afetividade. Se não fomos amados, nós crescemos com um sentimento que é básico na construção da baixa estima, chama-se vergonha. Porque toda criança que não é acolhida ou que não se sente acolhida, porque às vezes ela é, mas ela não significa que ela foi acolhida. Às vezes é um espírito muito atrapalhadinho. Então, ele reclama mais do que os pais podem dar, e os pais dão assim, mais ou menos. Mas ela quer mais, Então ela cresce com um sentimento de que ela não recebeu porque ela era mal formada. Esse sentimento de que você não tinha graça e por isso você não foi amado pelos seus pais, esse sentimento de incompletude, de deficiência, esse sentimento gera uma das coisas extraordinárias
comportamentos variados que estão relacionados à forma como nós fomos educados. Aos poucos, com a proposta que o Espiritismo faz, kardeciano, de buscarmos a nós mesmos, tal como está proposto por Santo Agostinho, o Livro dos Espíritos, no processo da autoanálise, nós vamos aos poucos nos dando conta de que a gente tem muitas coisas para mudar. E atrás dessas coisas, desses 5%, está lá a nossa história multimilenária. E tem uma parte logo abaixo desses 5%, que é a nossa infância ferida. Que se nós não olharmos para ela e não formos lá, tudo parece que não dá certo. Aí a gente fica culpando os astros, os obsessores, o mal-olhado. E na verdade é a gente, que ainda não se assumiu, a gente não se apropriou de nós mesmos. Quantas mulheres se vinculam a homens num processo autofóbico porque não foram amadas, não se sentem dignas de terem recebido o amor como criança, crescem, trazem esse mesmo sentimento e ficam em torno de um homem que também não foi amado e que desenvolveu o narcisismo. O homem narcísico, ele não se ama. Ele tem um sentimento de insegurança. Então ele se afirma através de alguém que se coloca em torno dele, de uma mulher ou de um homem bonito que ela usa para mostrar o quanto ele vale, de um automóvel no modelo quase inacessível, onde ele mostra que ele tem valor pelo automóvel. Ele busca alguma coisa através da qual ele possa agregar o valor que ele acha que ele não tem. Então, o narcísico, ele se junta romanticamente com uma mulher autofóbica e essa mulher autofóbica fica assim em torno dele. Não me obedece, aí pronto, a criança logo obedece. Meu pai usava o cinto, ele só mostrava o cinto, a paz voltava a reinar em casa. Mas é uma paz do ditador, até que ele possa ser vencido. Depois que o filho cresce e faz academia, aí o pai não pode mais dizer. Por quê? Me respeite também. Eu lhe meto a mão, senhor, eu vou me defender, eu não sei o que pode acontecer com o senhor. E aí? É de respeito a desrespeito. Então, esse processo infantil, ele começa exatamente aí nessa história que começa o diálogo, é que começam as interações saudáveis. Mas a gente cresce, eu vejo os casais. Os homens com pouca habilidade para o diálogo, e numa tentativa de objetividade para resolver os problemas. E as mulheres querendo conversar. Por exemplo, porque viram, a mãe conversava muito, as mulheres têm esse viés da subjetividade mais na ponta do sofá. Toda vez que uma mulher senta na ponta do sofá, não senta no sofá, senta na ponta e dá uma cruzada de perna e diz, o que você tem achado do nosso relacionamento? O que é que a criança faz o adulto fazer? Ele começa logo a pedir passe. Eu estou sentindo umas energias aqui. Dá para você me dar um passe? Ele pede logo um passe, ele pede logo arrego. E ela, como não tem segurança de que possa
sustentar, ela começa a descarregar, porque ela segurou também o dia inteiro. Ela descarrega, descarrilha tudo que foi a relação dos 10 últimos anos. Porque é assim, a gente passa 10 anos para poder conversar. Quando acaba de conversar, o que é que você acha? Ele diz, você disse tudo, meu bem. É um final feliz, mais ou menos assim. Ou seja, nós não temos a capacidade de estar conversando, porque a gente aprende quando a gente é criança. Nós somos seres, ou a gente ataca, ou a gente foge. A gente ataca porque os nossos pais não nos ensinaram a dialogar, a conversar. E a gente foge porque a gente foge do castigo. A gente não fugia do castigo, você não lembra de você? A gente esperava o papai ou a mamãe esfriar a cabeça, para o castigo ser menor. Então isso é uma estratégia de fuga. A gente não chegava e conversava porque ele não dava espaço para isso. É lógico que essa fala aqui não é uma fala para a gente julgar os pais, não é esse o objetivo. E saia desse lugar, porque se você está assumindo esse lugar, ele é o pior lugar, porque quando você encontra o culpado, você passa a ser vítima. E passar a ser vítima é imobilidade. Você não muda. Aí você vai continuar dizendo, eu sou assim por causa do meu pai. A proposta não é acusar os pais. A proposta é olhar o que os nossos pais nos fizeram, não para julgá-los, para nos entender a dinâmica psicológica, para que a gente possa cuidar da gente. Porque se tem uma pergunta importante, o que me fizeram, tem uma pergunta que é mais importante. O que eu escolho fazer com o que me fizeram? Quando eu digo o que eu escolho fazer, é eu que estou escolhendo tratar das minhas questões. Eu não estou transferindo para ninguém. Nem para o papai e para a mamãe, julgando e condenando, e nem para a esposa, para o esposo, para os filhos, porque muitas vezes a gente quer tratar a nossa criança através dos nossos filhos. Você olha assim, você não sabe quem é o pai, quem é o filho, quem é a mãe, quem é o filho. Às vezes num relacionamento. Porque nós queremos nos curar transferindo a nossa criança para a nossa criança que está adolescente ou está chegando na adolescência. Numa disfuncionalidade, porque saímos do papel de educador, de pai. E quem cuida da nossa criança somos nós mesmos. E se você não cuidar da sua criança, você não vai cuidar do seu filho direito. Então, atender-nos é responder essa pergunta. O que me fizeram? A segunda, o que eu escolho fazer com o que me fizeram? Então, Jung diz que nós temos uma criança maravilha dentro de nós mesmos, que lesada, gera todo esse drama que nós estamos aqui narrando. Eu gosto de usar a metáfora da criança dourada, lembrando Platão que propõe o homem de ouro. O homem de ouro é aquele homem que tinha tudo, ele era rico, ele não precisava de nada. Mas o homem de ferro, o homem de bronze, ele precisava de coisas, porque ele não tinha valor. A criança dourada é a criança que teve berço, que foi amada, que se desenvolveu adequadamente, que os pais deram a liberdade para que elas pudessem brincar, que lhe abriram espaço para que elas tivessem criatividade, que não lhes cortaram a capacidade de resistência e de insistência. Ainda ontem eu estava, depois da palestra, em casa nós estávamos jantando, e a criancinha subia no sofá, não conseguia subir no sofá, até que ela subiu e rolou. Criança, ela não desiste, ela vai, até conseguir. Essa capacidade de persistência da criança, dourada, ela contamina o adulto positivamente, quando se permitiu que a criança pudesse insistir. Nós não cortamos a criança, nós não reprimimos a criança. Deixamos que ela se manifeste e apenas vamos modulando, manejando, mas não cerceamos. Porque a educação, muitas vezes, ela é muito castradora e lesa a criança, gerando processos de encrustramento, quebrando a liberdade, a capacidade de expressão. E mais tarde, a gente não sabe lidar com a emoção de medo, com a emoção de raiva, com a emoção de alegria, com a emoção da agressividade. Porque a gente aprende a lidar com essas emoções. Eu não sei se vocês sabem lidar com essas emoções, essas 4 emoções básicas. A gente aprende quando é criança. Quando é criança que a gente se estapeia, que a gente bate um no outro, e a gente vai então sendo educados, deixando os pais se deixarem que a gente expressasse a nossa emoção, e foram nos modelando, nos ajustando, nos educando, aí a gente aprende a lidar com a agressividade, com o medo, com a tristeza. Às vezes a gente é adulto e não consegue lidar com a tristeza. Os homens, por exemplo, chorar é uma coisa muito difícil para um homem, porque parece que é uma desonra. Por que parece que é uma desonra?
parece que ele perde a virilidade. Por que ele perde a virilidade? Porque o pai dizia, homem não chora. Não chora, você é homem. Ora, como não chorar se você caiu, bateu e se feriu? Por que você não chora que você está levando uma injeção? Injeção dói. Por que a criança não pode chorar? Só pode chorar a feminina, a masculina não pode chorar. Então, essa não legitimação, essa negação da emoção, faz com que nós, diante da dor, não conseguimos chorar. Eu pergunto nos atendimentos psicoterapêuticos, você chora? Quase nunca. Deixa eu ver, a última vez que chorei, foi quando eu fui enterrar minha mãe, que caiu uma lágrima, quer dizer, uma lágrima, quando a mãe morreu. Vai cair a outra quando o pai morrer. Vocês entenderam como é? Essa pessoa que diz isso, que não é um esquizofrênico, o esquizofrênico não chora porque está esquizofrenizado, é grave já. Mas essa pessoa que está com esse comportamento, ela está porque ela não conseguiu aprender a lidar com a tristeza. Porque com a tristeza a gente chora. É normal chorar. É anormal não chorar. E é normal ficar triste. Tristeza não é ruim. Tristeza é uma emoção da alma que nos ajuda a introspectar, a interiorizar, a meditar. O que é ruim é a depressão, que é um desvio da tristeza. Ter medo é normal. Quem não tem medo? Qual pessoa não tem medo? É o psicopata, que ele não tem medo de nada, mas ele está muito gravemente enfermo. Aí não tem medo de nada, polícia para ele, nada, tortura, não tem medo de nada. Mas ele está muito enfermo. Agora, o homem normal, ele tem medo. Agora, ele aprende a lidar com medo, porque o medo é uma estratégia de defesa. Ele aprende quando ele é criança. Vai superando os medos mais primitivos e vai refinando os medos e vai aprendendo a lidar com medos mais subjetivos e mais sutis. Mas todos nós temos medo. Veja Chico Xavier lá no avião. Ficou com medo de morrer no avião? Mas Chico Xavier com medo, médio, vendo os espíritos. O instinto de conservação, gente, é da natureza, o instinto de conservação. Ele apresentou o medo. E Emmanuel educou, dizendo que tinha que morrer com a educação. Mas o mais interessante é no final ele dizer, mas ele, falando do que Emmanuel disse, né? Mas ele não disse como é que se morre com educação. Eu achei tão belo esse fecho que ele fez, né? Então nós aprendemos a lidar com as emoções quando a gente é pequeno. Não domine o seu filho pelo medo como fizeram com você. Se você estiver fazendo isso, você está a sua criança ferindo a sua criança. Não vai para lá, que o homem do saco te pega e te leva. Olha que coisa linda. A criança não põe a cara na porta, nem hoje, nem amanhã, e pelo resto da vida. Porque se o pai diz, o homem do saco te pega e te leva, e tem um homem que passa com o saco na mão, a criança fica com pavor. Aí a gente é adulto, qualquer pessoa que venha na rua, mendigo, com algumas coisas na mão, fica com medo. A gente sabe por que está com medo. A gente não está com medo, o adulto com medo daquele homem. É a criança interna que está com medo daquele homem porque o pai, ou a mãe, ou o avô, a avó, o tio, o cuidador, disse para a criança que aquele homem era uma ameaça, que poderia levá-lo, poderia lesá-lo. Vejam como vocês são normais. Nós precisamos nos tratar, gente. Nós precisamos nos cuidar. Todas as vezes que tu tiver um comportamento desproporcional, você para e diz, de onde está vindo isso? É a análise kardeciana, de onde é que está vindo isso? Causas atuais das aflições. Depois você vai para o passado. Não joga logo para o passado, muito menos para os espíritos, que a gente adora jogar para os espíritos. Não meu obsessor, não é nem o meu obsessor, o obsessor da minha esposa me pegou. A gente é campeão em se defender para se desempoderar. A gente não assume a responsabilidade. Então, para encerrar esse primeiro momento, que o nosso tempo está indo, eu quero fazer uma síntese gráfica do que eu falei. É quase igual, para não dizer o contrário. Então, o grande processo aqui é o processo do desamor, é o processo básico, que é o amor que modela-nos egoicamente. Se a gente vai surgindo e vai modelando o ego e tem desamor, aí surge, então, inevitavelmente, ferimentos na criança, que acompanham o adulto
e que vão nos acompanhar nas subpersonalidades que serão as outras vidas se nós não tratarmos. E o desamor, ele se manifesta de uma forma muito dramática quando ele comparece como rejeição. A pior coisa é a gente ser rejeitado. Se a gente foi rejeitado pelo pai ou pela mãe, até hoje, quando alguém nos rejeita, a gente fica. Se alguém diz para você, se você aborda, eu me lembro de uma pessoa que chegou com um colega meu e disse assim, nós podemos namorar assim, a reunião mediúnica. Acabou a reunião mediúnica, ela olhou para ele, ele dirigia a reunião. Nós podemos namorar? Ele olhou para ela, achou que ela estava incorporada. Ela era médica. As pessoas já tinham saído. Aí ele olhou para ela e disse, não tem a menor chance. Aí ela olhou para ele, sorriu e disse, que pena, você não sabe que você está perdendo. Se a pessoa é rejeitada, se recebe um pau na testa, como dizia na minha juventude, gente, a gente quer morrer, ai, só porque o outro não quis. Se o dirigente espírita passou por nós e não nos cumprimentou, a gente fica, ai, ele não viu você, está com dor de barriga, ele passou depressa, está com dor de cabeça, foi por isso, não é nada contra você. Mas a gente fica com isso porque na infância a gente foi rejeitado. A pessoa que é enjeitada ou rejeitada, ela leva essa marca. E se ela não se dá conta, ela vai sofrendo muito, porque tudo ela atribui à rejeição. Não é rejeição. E a rejeição fortalece o nosso orgulho, que é um sentimento básico, segundo Kardec, segundo os espíritos, que nos desestrutura a caminhada. Todo orgulhoso é um inseguro. Todo orgulhoso, todo arrogante, todo ditador é inseguro. Vejam lá o Hitler e Mahatma Gandhi no mesmo século, no mesmo tempo. Hitler era aquela arrogância, um menino ferido, foi maltratado, teve um pai sádico, que era filho de um judeu endinheirado, mas ele era um filho bastardo, que não assumiu, o pai dele não foi assumido, foi um filho bastardo. E de um judeu. E maltratou muito Hitler enquanto criança. Criança ferida, que se vingou nos judeus, nos 6 milhões de judeus, nos 50 milhões de pessoas da Segunda Guerra Mundial, da qual ele foi protagonista principal. Era uma criança ferida. Quando ameaçou a sua pseudo-segurança, o que ele fez? Se matou. Aí você vê Mahatma Gandhi, magricelinho, com aquele óculosinho, né? Com aquele cajado, com aquele fraldão, que era a vestimenta dos párias, né? Aquele tear, ele andando, não tinha uma arma, mas era de uma fortaleza, libertou o povo dele das garras do Império Britânico. Os milhões de indianos dos 70, 50, 60 mil britânicos na época, sem levantar uma arma. E quando a coisa ficava mais difícil, o que é que ele fazia? Usava na tradição do seu povo a conexão com o divino através da meditação e do jejum. Não fazia mal a ninguém. Estratégia da não violência. Mas quando ele começou a fumar quando ele era jovem, e o pai o abordou com tanta beleza que ele diz que ali, na juventude, ele aprendeu o amor à verdade. Porque o pai, ao invés de lhe espancar, de lhe agredir, porque ele o pegou fumando, o pai lhe elogiou porque ele colocou a verdade para ele. Então o pai validou a verdade que ele trouxe. Ele perguntou se estava fumando, ele disse que estava fumando. E o pai elogiou a verdade que ele trouxe. Ao invés de focar no fumo, na repressão, ele focou na verdade. Do filho trazer a verdade. E sugeriu que ele não fumasse. Isso aí foi o início dos 2 grandes princípios. Esse é o primeiro, amor à verdade. O segundo foi a não violência. Então, o orgulhoso é aquele que grita e late, pega as armas, vai para o soco, vai para a arrogância, que gera as negatividades que o pessoal lá do Pará tem, mas Vancouver não tem essa negatividade, não deve ter.
Isso aqui não deve acontecer para cá. Aqui é primeiro mundo. Ou carência. A carência nos leva a querer compensar a carência. Como é que a gente compensa a carência? O egoísmo. O egoísmo numa criança é normal. Ontem, eu pedi, ela estava comendo, uma criança estava comendo rocambole, 3,5 para 4 anos. Aí eu disse, tá bom? Ele disse, tá. Me dá um pedaço. Ele botou tudo na boca. Isso é normal na criança. Ela está infantil e ela demonstra um egoísmo infantil compatível com a idade. É normal. Aí você vai tratando, né? Vai trabalhando isso. Mas não, isso não é má educação, isso não é um espírito inferior, não é. Isso é a condição infantil de sobrevivência. Então, quando nós não somos amados, nós nos transformamos em egoístas. Tudo é a gente, a gente, a gente, a gente. Nunca a gente vê o outro. Olha o outro, pode o pai ter morrido. Oh, o papai morreu. Mas peraí, deixa eu acabar de contar minha história para ti, pera um instantinho. Não, foi meu pai que morreu. Eu sei que ele, mas já morreu. Me ouve aí. Quer dizer, você só vê você, não vê mais ninguém. Próprio de alguém que adoeceu muito na infância. E em cima do egoísmo vem as outras negatividades que geram sofrimento. Tudo isso é uma estratégia de dor, está lá naquela coluna. Tudo isso aqui é dor, 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 dor. Que modela a nossa história infantil. E, ao lado disso, toda a pessoa que entra nesse processo de rejeição e de carência tenta compensar com apego. Não sei se vocês têm apego. Se vocês dão as coisas que já não estão mais prestando. Ou vocês dão as coisas... Abre assim o guarda-roupa e diz, escolha uma coisa aqui para você. Se você fizer isso, eu duvido que você faça. Se fizer, você vai ver. Ai, tomara que ele não escolha aquela música. É o apego. É o apego. A gente tem uma série de maneiras de esconder o apego. Não é apego, não. Isso é joia de estimação. O que é joia de estimação? Nada é apego. Não, isso aqui foi do meu bisavô. Estava na hora já de ir. O bisavô já até reencarnou. Já nem quer mais aquilo. Não, foi do meu bisavô, tem que deixar para a tradição, não sei o quê. É apego. Nós temos 1000 formas de disfarçar o nosso apego. Como a mulher que estava lá com o Chico. Sofrendo. Veja o que é a criança ferida. Sofrendo e... Chico, meu esposo bebe demais, eu quero me separar dele. Me separa, o Chico chorando. O Chico, separa não. Não, mas Chico, tantos anos, ele contabilizava os anos, as décadas. Ele não para de beber, eu sofro muito. Chica, não te separa, Chico. Separa não. Aí ela foi embora. Aí um amigo que estava do lado perguntou, Chico, por que tu disseste para não separar? Não, foi Emmanuel que mandou dizer para não separar. Então eu disse para não separar. Passado um tempo, esse amigo voltou, aí encontrou o Chico. Lembraram da mulher. Aí o Chico disse, você não sabe. Na semana seguinte, o esposo dela morreu. Olha, se ela separa, ela não ia se levantar nunca mais, achando que tinha matado o esposo. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é o que vem agora. O amigo perguntou, e como é que ela está? Ela continua chorando, o Chico disse. E ele continua bebendo. Nada tinha mudado. Se a gente não se cuida, pode sair do corpo, entrar no corpo e continua do mesmo jeito. Saiu do corpo, continuou bebendo, a menina reencarnou, continuou com a coisa de que a mãe tinha abandonado ela. Está entendendo? A gente tem que se tratar hoje, é no aqui e no agora. E vá se desprendendo. Teu esposo não é teu esposo, teu filho não é teu filho. Está teu filho. Nossos filhos não são nossos filhos. A fala de Gibran tradicional, né? São filhos e filhas da vida, da ânsia da vida por si mesma. Vem através de vós, mas não vos pertence. Podeis dar o vosso amor, mas não podeis dar os vossos pensamentos. São flechas. Vós sois o arco. O arqueiro deve tomar o arco, que deve se recurvar, para que o arqueiro projete as flechas leves e ligeiras para alcançar o objetivo. O arqueiro é divindade. O arco somos nós. Quanto mais a gente se encurvar, mais a gente projeta os nossos filhos para onde eles têm que ir. Desapego. Mas até hoje a gente está grudado nos nossos filhos, né? Eu não estou falando de desamor. Eu não estou falando que não te deva deixar de amar. Ao contrário, a gente tem que amar grande, soltando. Porque quem não ama grande, aprisiona os pássaros no viveiro, na gaiola.
E quem ama os pássaros mais amplamente, deixa os pássaros ir e vir no bosque, vão, voltam, as borboletas vão e voltam. Cultive o jardim e o bosque, pronto, você tem os pássaros. Cultive o amor, você tem a pessoa que vai, vem, vínculo. Você não se apropria de ninguém. E o apego gera o ciúme e a inveja. Tudo bem com vocês aí? Então o caminho é lá. Olha aquela coluna lá. O caminho é um caminho amoroso para que a gente alcance aqui embaixo plenitude. E o que é esse caminho? Aí está o pulo do gato. É a solução. Vocês vão sair daqui hoje já com a receita certa. Eu vou para Belém na certeza de que Vancouver vai se beneficiar de estrelas que vão se iluminar a partir desses dias. É conectar com o Deus que está dentro de você. Eu quero dizer que você é filho de Deus. Não tem atributo mais significativo e importante do que esse. Porque se a pessoa é filho do prefeito, olha, filho do prefeito, filho do governador, você é filho de Deus, Criador do universo. Você é da mesma natureza do divino. Nós temos a mesma natureza do divino. Então a fala de Jesus para que a gente deixasse que as crianças fossem a Ele, é você permitir que a tua criança interna, ferida, possa ir a essa dimensão que está dentro de você. É uma dimensão crística. E nós temos Jesus, o Evangelho. A gente estuda o Evangelho à luz do Espiritismo para poder fazer essa mediação, levar a nossa criança a Jesus. Não é a criança Jesus na evangelização. A evangelização já é a sequência, é a consequência. Mas a gente não vai conseguir fazer isso se a gente não fizer o dever de casa aqui dentro. Então a proposta fundamental é essa. Conectar-se com o divino para você maternar a sua criança interna, para você paternar a sua criança interna, gerando-lhe proteção e cuidado, substituindo-lhe, portanto, aquelas atitudes de desamor e fazendo, ao invés da rejeição, a aceitação. Acolha como você é. O primeiro passo para que você possa tratar a sua criança é admitir que ela existe e ela é como é, para você poder dar um outro passo. Se você nega, não tem como fazer. Então, aceitar não é concordar. É dizer, eu sei, você está aí, eu vou cuidar de você, Betinho. Você quer matar aquele cara porque ele discordou de você. Você quer... Mas calma aí, eu vou cuidar de você. Você tem relativa razão para fazer isso. Mas há outras formas de fazer isso. Você aprendeu com seu pai, né? De que resolvia o problema na marra. Pois é, mas agora eu vou lhe ensinar uma outra forma de fazer. O que é que eu estou fazendo? Eu não estou obsediado falando sozinho. Eu estou fazendo um diálogo interno com o meu bebê, com a minha criança de 7, de 8, de 9 anos. Para, em aceitando-a, poder fazer o processo da transformação, que é aceitar-me como sou. Aceitar-se como é, chama-se humildade, que se contrapõe exatamente àquilo que nos gera sofrimento, que é o orgulho. E a humildade é que ela alavanca as virtudes, diminuindo as minhas limitações, as minhas negatividades. Do outro lado, é você transformar a sua carência em abundância. Porque se você se conecta com Deus que é, você se conectou com a fonte. Com a fonte não seca. É o olho d'água. Não é um copo d'água, a jarra você dá, ela acaba. O olho d'água você tira, é a fonte, você tira e vem. Porque está na nascente. A nascente do amor que devemos nos impregnar, ela vem dessa dimensão essencial, que está além do ego. Que está além da criança ferida. Que está no espírito que eu sou, como diria os espíritos de Allan Kardec, na centelha que eu sou, no clarão que eu sou, que é a minha dimensão mais profunda e essencial. Aí vem a abundância substituindo a carência, e aí eu faço da caridade o meu móvel libertador, substituindo o egoísmo. Veja o que Kardec propõe: caridade e humildade substituindo orgulho e egoísmo. Essa é a nossa sina, que vai gerar virtudes, limitando-nos cada vez menos, transformando as nossas negatividades em aprendizados. Vamos para as perguntas. Pois não. Senhor, senhora.
oportunidade para fazer um posicionamento aqui. Pois não. E logo no início você comenta sobre a inversão familiar, pelo menos atuais, e um posicionamento regressivo. No entanto, tal situação já não é observada já há milênios, e simplesmente não é uma situação do momento, sim, só mudança, só de questões de época e cultura. E eu gostaria de fazer uma comparação aqui na nossa dimensão e onde a gente está vivendo. Como se você estivesse tipo no ensino fundamental, antiga, primeiro grau, né? Então, se por acaso nós todos estamos nessa determinada momento da vida, nós não estamos numa faculdade, numa universidade. Isso seria já uma outra dimensão. Então, na verdade, todos estamos aqui, né? Passa tempo, passa época, volta época, mas a gente continua, na verdade, naquela mesma instituição, por exemplo, né? No primeiro, segundo, terceiro ano, não vai mudar para que aquilo ali seja uma faculdade. Estou fazendo uma comparação, na verdade, com relação a aonde que a gente vive, que vai mudando os tempos, mas na verdade continua na mesma mesmo ensino. Se não fosse, por acaso, um outro momento, uma outra faculdade ou uma questão comparativa, né? Seria um outro momento, uma outra dimensão, seria um outro lugar. Então, o que você vê com relação a essa questão? Nós trazemos o olhar regressivo, eu trago alguma coisa que ficou pendente e que está me influenciando no aquilo agora, que veio de uma outra época, de uma outra dimensão, pode vir até do mundo espiritual, e que me perturba agora, porque eu não estou conseguindo integrar no aqui no agora, porque é uma sombra que me acompanha. Então eu podia dar alguns exemplos. Quero dar um exemplo com criança, para poder pegar, sair do tema, criança ferida. Então eu cuido de uma senhora que tem uma relação muito difícil com o filho. E, num dado momento, no processo terapêutico, ela viu que estava engatada com o filho e ela precisava, não conseguia desengatar, eu estava tentando ajudá-la, e eu propus a fazer um mergulho profundo. Quando foi para o mergulho profundo, ela foi para uma vivência no Oriente Médio, onde ela era um garoto, filho desse filho dela atual, que era o pai, e esse pai o abandonou em torno de 7, 8 anos, e foi para uma outra cidade, na promessa de voltar, e lá constituiu família numa outra cidade. Esse garoto, que acompanhava o pai, que era como se fosse um fiscal nas feiras, ele ficou muito lesado. Porque ele foi abandonado pelo pai, e ele amava o pai. Então ele foi crescendo com ódio do pai, que ele começava a projetar nas pessoas. Ódio porque o pai prometeu uma coisa e não voltou. E ele amava. O sentimento de amor é o sentimento mais nobre da humanidade. Ele é tão poderoso que quando você inverte a polaridade dele, ele faz desgraças. Uma mãe que ama o seu filho com intenso amor, se ele desencarna e ela não sabe trabalhar esse amor, ela entra em depressão, passa 10 anos deprimida e não sai do lugar. De tão poderoso que é o amor, é capaz de destruí-la se ela não souber recanalizar o amor. Então essa criança ficou lesada pelo amor que ela tinha pelo pai e pelo abandono do pai. E o que ela fez? Seguiu a mesma profissão do pai e passou a usar do mesmo expediente que o pai usava nas feiras. Agressivos, violava as pessoas, maltratava, chicoteava as pessoas. E lá num dia ele faz isso, extemporaneamente, e alguém não consegue mais aceitar e o agride, porque ele fez isso com uma mulher. E aí então os feirantes começaram a agredi-lo e começaram a apedrejá-lo. E ele estava tão fincado no seu ódio da sua história de vida que ele fica insensível àquilo que foi o livro. Recuperando, os espíritos trazem o pai. O pai, que já havia desencarnado, depois desse longo período que ele passou após morte, no umbral, e o pai vem silencioso, choroso, e não diz nada. Veio como um mendigo em processo de recuperação, com os olhos baixos, cabeça baixa, e chora. Ele não diz nada para o filho, que estava já em processo de recuperação franco. E o filho diz para o pai: puxa,
poderia não ter sido assim como foi. Essa foi a experiência. Esse garoto é essa mãe hoje. E esse pai é o filho dela. E ela está encrencada com o filho dela hoje. Dentre as questões que encrencam, está lá aquele menino que fez aquele feirante, aquele fiscal crescer, tratar as pessoas impiedosamente, com crueldade, ser linchado, ir para o mundo espiritual numa condição lamentável, ficar no mundo espiritual com ódio do pai. E está aqui um sentimento ainda residual desse desamor por esse filho, que a pessoa não sabe explicar pelo que tinha tanto desamor pelo filho. Na verdade, era um sentimento que vinha de uma outra dimensão, de uma outra época, de uma outra instância. Então, tudo que a gente não resolve vai conosco. É por isso que nós estamos tratando da criança ferida. O que é a criança ferida? É o adulto que está trazendo comportamento infantil que ele não superou, não resolveu. Porque se ele resolver, acabou. Ele integra e passa a funcionar adequadamente. Mas se eu, como criança, me foi imposto um medo de barata pela minha mãe, eu sendo mulher, eu vou crescer com medo de barata. O medo de barata, às vezes, foi importado da mãe. Quem tem medo de sapo aqui, levante o braço? Fobia, né? Então, se você mete medo ou tem um trauma quando criança com sapo, você cresce e continua com fobia de sapo. Porque você não resolveu, não atualizou aquele medo dentro de você. Então você fica um adulto, esse medo que está aqui passa por uma outra vida e vai com outra vida. Então esse medo não é dessa vida, é de uma outra, mas é de uma outra que está conectado contigo porque você não superou ainda. Enquanto a gente não supera e integra aquilo como um aprendizado, fica pendente aquilo para a gente visitar um dia como uma sombra que eu preciso iluminar, integrar e transformá-la em aprendizado. É o que a gente precisa fazer com a nossa criança interna, desde o útero. Bom, muito obrigada pela palestra, excelente tema, excelente contribuição. Eu conheço alguns métodos de PNL que ajudam a tratar de limitações, de crenças limitantes, inclusive desde quando a gente é criança. Mas é possível nós conseguirmos obter essa cura da nossa criança anterior sozinhos, inclusive de crenças tão passadas, porque a gente só consegue curar o que a gente sabe. Se a gente não sabe que isso aconteceu, a gente não consegue ter essa cura. Mas é possível ter conhecimento do que aconteceu e obter essa cura sozinho, ou tem que ser através de alguma outra ajuda, algum outro auxílio? O processo, tanto quanto possível, deveria ser normal e natural, a gente seguindo a vida na nossa caminhada, sem precisar de um apoio técnico. Então, se aqui começa a descascar, não tem problema. Mas se racha o pilar, eu tenho que chamar um engenheiro. Então, se eu tenho uma dor de cabeça, que é uma enxaqueca, eu resolvo a enxaqueca, tudo bem, né? Mas se eu tenho um aneurisma, uma compressão de um tumor do cérebro, eu tenho que ir com o neurologista. Então, as dores da alma são semelhantes. Às vezes eu preciso de um técnico quando ela ultrapassa os meus limites de resolução. Às vezes eu posso lidar com a minha criança, com o meu amigo, conversando com a minha esposa, no centro espírita, no atendimento fraterno, com a doutrina espírita, nas reflexões, no estudo sistematizado. A gente vai se trabalhando. Nós estamos fazendo aqui um trabalho. Estamos nos curando em alguns pontos, a gente já sacou muita coisa. Mas tem algumas outras coisas que eu vou precisar de um auxílio, porque é difícil você se curar sozinho. Porque muito ajude a que tu, como adulto, possa curar da tua criança ferida num trabalho terapêutico que não é fácil nem para o terapeuta. Porque é dor muito intensa, porque é uma excrescência o pai abusar de uma criança, do seu próprio filho, da própria filha. Então, a gente vai ter possibilidade de fazê-lo acompanhado ou não, dependendo das circunstâncias. O Espiritismo é uma doutrina fascinante porque ela nos empodera muito, ela nos dá muitos recursos para a gente ir se cuidando. É uma doutrina que nos faz fazer a viagem para dentro. E a gente vai atualizando isso, atualizando aquilo, supera. Às vezes, durante o sono, você tem um sonho e supera uma questão da infância.
né? Às vezes você está na reunião mediúnica, vem um espírito e diz uma coisa e você supera a partir daquele encontro. Ou você faz um transe como médium e cura-se de uma questão da infância. Mas às vezes o processo é tão doloroso e dramático, desta ou de outra vida, que a gente precisa de um profissional para poder nos ajudar, porque não é o profissional que vai nos curar. Não deponha a sua vida na mão de ninguém, achando que alguém vai curar você, porque senão você vai culpar esse alguém se não curasse. Ou vai achar que o mérito é dele. Veja Jesus, tua fé te curou, vai. Para a mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, ele diz, eu te curei. Foi a energia dele que curou, mas foi a mulher que sentiu que se tocasse na fibra do vestido e ficava curada. Então, Jesus dá para a pessoa a sua autonomia. Ele estimula a pessoa para que ela possa se autogerir, se autoafirmar e não ficar dependente dele. Então, um bom terapeuta é aquele que ajuda a pessoa a fazer o caminho. Ele é um auxiliar, um cúmplice. Como um frentista que põe a gasolina, mas é você que segue. Quem mais? No Brasil. Mais alguma pergunta? Dá tempo de mais uma. Um de cada vez. Como faz parte do plano espiritual, assim, a sua família vai ser desse formato? E aí já são relacionados às questões que vão ser trabalhadas, então, naquele aspecto? Quando nós... Ou isso aparece depois, circunstancial? Quando a gente reencarna, essa pergunta pode ter vindo em função da minha fala anterior, eu já vou poder clarear isso, aproveitando a tua pergunta. Quando a gente reencarna para acertar e ajustar as contas, mas a gente traz tendências. Então, quando um pai tem um filho, uma filha, que é o ex do passado, ele não tem uma filha para violá-la sexualmente. Ele tem para poder educar o seu sentimento que no passado foi passional junto com ela. Então eu me lembro do cidadão que sentia atração sexual pela filha recém-nascida. Isso era tão absurdo para ele que ele queria se matar. Procurou o centro espírita, não é de espírita, procurou o centro espírita porque a motivação foi essa. Ele não conseguia entender como ele podia sentir atração por uma criança que era sua filha, mulher, recém-nascida. Era um reencontro, um magnetismo, ajudado pelo centro espírita, no atendimento fraterno, e pela esposa, que foi uma excelente companheira e não o olhou como um monstro, porque ele não violou. Ele estava falando de uma coisa muito difícil, que estava tão limitante, que estava levando a buscar uma fuga. Então ele foi orientado a como tratar aquele espírito, num enquadramento para o qual ele reencarnou, e ela reencarnou. O risco de um movimento incestuoso é grave, se a gente não tem, muitas vezes, a vigilância necessária. Eu uma vez cuidei de um padrasto e ele estava a ponto de violar uma das enteadas, cuja mãe tinha desencarnado. E ele me procurou chorando, fazendo parte do estudo sistematizado. Ele diz, eu não aguento, eu não vou deixar essas crianças órfãos, mas eu estou a ponto de usar sexualmente a minha enteada. A enteada dele tinha em torno de 11 anos, não tinha nem seios, não era uma mulher, era uma criança. Então eu fui orientá-lo. É o processo do aceitação, você acolhe a pessoa para ajudá-la. Então, por exemplo, ela saía do banheiro nua, disse, não vai mais sair nua, ela vai sair coberta. Ela ia para a rede com ele, não vai mais para a rede com ele. Quando ela for abraçá-lo ou deitar na rede, vai o irmão. Ele chamava de meu amor, você não vai chamar de meu amor, você vai chamar de minha filha. Vocês vejam, é todo o enquadramento ajudando aquele homem para que ele ficasse na posição dele. Ele estava reencontrando, ele reencontrou aquela mulher, aqueles espíritos com os quais ele tinha vínculo. Ele não era uma pessoa desequilibrada sexualmente, mas ele estava num processo singular com aquela menina e é onde ele estava a ponto de tombar. Então a gente não reencarna para errar, a gente reencarna para acertar. Agora a gente reencarna, às vezes,
num sistema de riscos. Porque a gente traz as tendências que a gente precisa tratar. A gente veio para tratar as tendências. E não para dar evasão ou vazão a elas. A gente precisa fazer um movimento, portanto, de educação. No caso, contenção sexual. Então, ele fazer todo o manejo que a gente foi orientando e fazendo o processo de acompanhamento dele com ela. A forma como ela deveria tratá-lo, porque ela era uma criança inocente, ela não se insurgia para ele. Mas a forma como ela vinha, na inadequação da convivência familiar, não ajudava, não estava ajudando. Então, para encerrar, eu quero lembrar, contar uma história para vocês, para mostrar que, a despeito de todas as situações que possamos ter vivido ruins, nós podemos lograr vencer, porque a divindade não nos coloca paz de improviso. E os nossos pais não estão fora da providência divina, nem muito menos nós mesmos. E de que a gente não deve, pode, mas não deve, desviar-nos do nosso objetivo por conta dos ferimentos que possam ter nos acontecido ao longo da nossa infância. A gente vai se apropriar, se dar conta, para poder vencermos, amando os nossos pais tanto quanto possível, perdoando-os se for necessário, dentro de nós mesmos, conduzindo a nossa criança ferida a Jesus, ao Cristo interno que aguarda esse encontro interno, a partir de Jesus que está fora e que nos trouxe o seu Evangelho. Essa ocorrência se deu com um rabino chamado Israel Lau, que foi ao encontro do Papa João Paulo II no Vaticano para uma audiência, numa época em que João Paulo II já estava muito frágil, com Parkinson, as audiências restritas, ele fazia sentadas audiências. E, diante de todas essas recomendações, esse rabino foi ao encontro dele e, na hora da audiência, disse: eu vim lhe agradecer porque em 1937 você ajudou uma criança judia. Ela nasceu em 37 e veio a Segunda Guerra Mundial, e o pai foi preso pelos nazistas. E a mãe, achando que poderia também ser presa e a criança ir junto, morrer, entregou a criança para uma mãe católica, cristã católica. E recomendou que, se ela não voltasse, se ela fosse ser levada, como era muito provável, como aconteceu de fato, ela deveria cuidar da criança, mas deveria educar no judaísmo. E aquilo de fato se deu. A mãe foi tomada pela polícia nazista e a criança já estava com a mãe católica. E quando a criança fez 8 anos, a mãe foi ao pároco na Polônia, onde ela morava, perguntar o que ela fazia, se ela batizava ou não, por conta do que tinha acontecido, né? Contou para o pároco. E o pároco disse: faça o que você se comprometeu com aquela mãe. Não batize. Encaminhe para o desenvolvimento do judaísmo, conforme você prometeu. A criança foi para Israel ser educada no judaísmo. Então o rabino disse para João Paulo II: você sabe quem era esse pároco que salvou essa criança? E o João Paulo disse: não, esse pároco era a vossa santidade. Aí o Papa ficou emocionado e perguntou: e a criança, você tem notícia? Agora ela grande, onde é que ela está? Aí o rabino disse: sou eu. Ele era o 38º de uma geração de rabinos naquela família. E graças a essa circunstância, ele mesmo perdendo os pais para o nazismo, eles mesmo perdendo os pais católicos, encaminhado que foi para o judaísmo, cresceu e era, naquele momento até então, um rabino caracterizado pela indulgência e tolerância. Era ele que fazia a mediação dos judeus ultra-ortodoxos, que são muito beligerantes. Era ele que fazia a mediação do judaísmo com as outras crenças, com as outras etnias. Aquele homem fez valer uma criança dentro dele e sofreu todas essas ocorrências
mas a providência divina resguardava para ela passar por isso dentro de um planejamento e alcançar o objetivo que for alcançado, tanto pela interveniência de um pároco, que era João Paulo II, que cristão soube se posicionar, como para ele próprio, que conseguiu chegar onde precisava chegar, sendo reconhecido como o rabino da tolerância. Quero dizer a vocês que todos nós temos uma criança interna e temos um propósito para essa vida. Não nos cabe, de modo algum, nos evadir do sentido existencial para o qual nós reencarnamos. Não culpemos os nossos pais por isso ou aquilo, porque eles fizeram o que tinham de melhor para fazer por nós. Celebremos a gratidão em relação aos nossos pais. E aquilo que ficou faltando, façamos nós, maternando a nossa criança, paternando a nossa criança. E se tivermos oportunidade de fazer isso com proficiência, eu asseguro que você vai fazer melhor com seus filhos. Porque a sua visão vai sair dos só 5% com que a humanidade hoje se entrevê. Você vai ver o ser de uma forma mais inteira, porque você vai se ver de uma forma mais inteira. E aonde você estiver, no trabalho, no grupo de amigos, na casa espírita, a sua ação, a sua pegada, a sua chegada, o seu jeito de se colocar vai ser melhor, mais estruturado, mais iluminativo, mais bondoso, mais caritativo, mais justo, porque você estará em dia cuidando daquilo que ficou pendente dentro de você, que está tudo certo. O que está faltando é a gente se autocuidar, para poder fazer valer a fala de Jesus, deixando que a nossa criança ferida interna possa ir mais profundamente em nós mesmos para poder celebrar a vitória do nosso propósito reencarnatório. Muito obrigado. Queremos agradecer ao Alberto por todas as palavras. Poderia fazer nossa presença? Posso. Pai de amor, ao nos encontrarmos, mediado pelo pensamento espírita, que nos prospecta para Ti, ensejando-nos o nosso autoencontro, ao colocar a nossa criança interior no nosso regaço e poder niná-la como ela necessita, protegê-la de modo a que ela possa, ainda hoje, se sentir atendida, vitalizá-la e materná-la com o nosso amor, de modo que ela possa ir aos poucos se embelezando, se dourando, se maravilhando. Ó Pai amado e bom, só o pensamento espírita seria capaz de mediar-nos esse extraordinário encontro que vem tardando ao longo do tempo, ensejando-nos experimentar angústia e sofrimento, dor e adoecimento físico, processos obsessivos e conflitos existenciais, dificuldades no nosso relacionamento social e, às vezes, incompetência profissional. Mas, à proporção que o pensamento espírita vai nos clareando a alma, nós nos dispomos a fazer ressurgir a criança dourada dentro de nós mesmos, assumindo o compromisso perante Ti, Pai amorável e bom, de que haveremos de estabelecer uma relação de enamoramento que durará a eternidade, de nós conosco mesmo, no exercício do alto amor, que é a base fundamental para que possamos amar os outros, no exercício da caridade.
única forma com que possamos nos libertar. Sendo assim, seja conosco, Pai amorável, nesse projeto que é silencioso, que é intimista, que envolve meditação, oração, vigilância e muita ação prospectada para dentro de nós mesmos, a fim de que possamos fazer emergir dentro de nós mesmos o cristianismo, a luz da doutrina espírita, com a qual nós estamos compromissados nesta encarnação, mercê da tua misericórdia infinita. Se conosco e guarda-nos na tua doce e sublime paz.